Bom dia de novo a vocês todos. Eu sou o Dr. Arnaldo, estou muito alegre hoje, alegre, feliz da vida, pertinho do carnaval, especialmente que eu tenho duas pessoas aqui da alta sociedade, né? Dr. César Pio lá de Viçosa do Ceará, esposa Dona Salete, Dona Valéria, desculpe. Hoje é o dia, qual é o dia de hoje? Que dia é hoje? É dia 14, 15 de fevereiro. Dia 15 de fevereiro de 2023, hoje é quarta-feira. Você pode olhar o dia 15 de março, que é quarta-feira, dia 15 de novembro também será quarta-feira, tá bom? Porque são iguais. Ano comum, fevereiro, março, novembro são iguais, tá certo? Bom dia, hoje é quarta-feira. Olha, vou logo dizer o meu zap para vocês mandarem perguntas de direito e se inscreverem nos meus canais de Facebook, YouTube e Instagram. Eu vou logo dizer porque eu quero. Eu vejo vocês dizendo um bocado de besteira, eu tenho 1.300.000 seguidores. Por que eu não posso ter ao menos uns 100 mil? Eu quero que vocês me ajudem. Vocês aí de São Paulo, muita gente que me assiste aí, Rio de Janeiro, Pernambuco, pessoal todo de Minas. Olha, 85 é o DDD, 999-453883. Veja se alguém, algum jurólogo, que eu não sou jurista, eu sou jurólogo, ministro uma aula de direito, como eu faço assim de graça, sem cobrar nada, né? O zap que eu recebi é interessante, olha bem. O cara viveu em união estável com uma mulher, olha a exclamação do negócio. Não adquiriu patrimônio nenhum na convivência dele com a mulher, mas a mulher, como divorciada, trouxe com ela 4 imóveis de boa avaliação. 4 imóveis. Também trouxe um filho do leito conjugal com o marido dela e da união estável dela com o cara que morreu, o companheiro, nasceu uma filha. Tem menores no meio da tela, né? Bom, César Pinho, você que é advogado, você destrincharia um negócio desse aí, doutora Valéria? É bem difícil, não é? Mas devagarinho. Primeiro, partindo do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz: é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Aí vem os artigos 1723 a 1726 do Código Civil, regulamentando a união estável. E houve leis anteriores, mas que eram muito fracas, e esse Código Civil ele é muito completo. No artigo 1725, está escrito que a união estável tem regime de bens igual ao regime de casamento, que é o da comunhão parcial de bens, se não houver contrato escrito pelos conviventes de modo contrário. De modo contrário poderia ser, se eles fossem menos de 70 anos, de modo de 18 anos, poderia ser o regime da comunhão universal de bens ou da separação total de bens. Porque quando um dos conviventes ou um dos cônjuges tem 70 anos ou mais, o regime é o da separação legal de bens. Olha a confusão de regime. Primeiro, pegamos o artigo 1639 a 1642 do Código Civil, vocês vão encontrar regime da comunhão universal de bens por pacto antenupcial, escrito. Então eu tenho só meus 20 anos, eu vou me casar, a mulher também, vamos fazer eu tenho uma casa, eu tenho um terreno, ela também tem. Aí nós vamos pactuar uma escritura pública no cartório, que pode ser o próprio cartório de registro civil de casamento, pactuar que nosso regime da comunhão é o regime da comunhão universal de bens. É o que é dela, divide comigo, o que é meu, divide com ela.
O segundo regime é o legal, aquele que ninguém declara no casamento, aí é o regime da comunhão parcial de bens. O terceiro regime é aquele em que o cara tem mais de 70 anos, um dos coisas tem mais de 70 anos, é o regime da separação legal de bens. Bom, ainda tem mais uma. Quando eu caso, qualquer que seja o regime, e eu não tenho mais de 70 anos, nem minha mulher tem, nós podemos pedir ao juiz uma autorização para modificar o regime de bens do casamento. Enquanto para você casar com separação total de bens, tem que fazer um pacto antenupcial, depois de casado, poderia ser um pacto pós-nupcial, mas não pode, porque tem que haver uma autorização judicial, justamente porque o juiz pode investigar se aquilo não está havendo uma fraude contra direito alheio, não é? Bom, se o artigo 1725 do Código Civil diz que a união estável regula-se pelo regime da comunhão parcial de bens, vejamos o que pode acontecer com o pai. Essa mulher que sobreviveu ao que está viva e morreu com o companheiro. Olha bem, primeiro, não é preciso dizer que regime de comunhão de bens ou separação, ou isso ou aquilo, só vale em vida. Quem estuda o Código Civil pode ter a certeza de que após a morte as regras são diferentes. Olhe bem, vamos ver, a mulher está morando num apartamento deixado pelo companheiro, vindo de seu casamento com a outra e o divórcio. Tem um filho menor, mas admitir que ela não tivesse. Já tinha o artigo 1831 do Código Civil. Ele diz assim: o cônjuge, no caso a companheira sobrevivente, tem o real direito de habitação. O Código não especifica qualquer regime de casamento, significando dizer que o regime de casamento só existe em vida. Em vida. É para fim de divórcio. Quando eu vou divorciar, tá aqui, eu sou casado com separação total de bens, isso é meu, isso é seu, ninguém discute. Morreu, o Código Civil classifica o seguinte: no artigo 1829, ele diz assim: são herdeiros do extinto, vamos dizer, português que é o meu, na seguinte ordem de vocação hereditária, quer dizer, chamamento ao direito de herança. Inciso 1º do artigo 1829. Os descendentes. 2. O ascendente. 3. O cônjuge sobrevivente. 4. Os transversais, os colaterais, os irmãos. Ora, o que o Código quer dizer? Quer dizer que a mulher também é herdeira na ordem de vocação hereditária. A mulher ou o homem, o que ficar vivo. Porque o Código diz lá em cima, na cabeça do artigo 1809, os herdeiros são para tudo. Aí você diz: mas o doutor já disse aí que o irmão não é herdeiro necessário e que o sendo solteiro, tudo que ele tem, pode testar, pode doar, pode vender sem nenhum problema. É verdade. Sabe por quê? Porque o Código Civil também, mais adiante, no artigo 1845, restringe os herdeiros necessários, dizendo: são herdeiros necessários. 1. O descendente. 2. O ascendente. 3. O cônjuge sobrevivente. O irmão não aparece. Bom, partindo desse princípio, vamos para o artigo 1832 do Código Civil. Ele diz
o cônjuge, no caso, a companheira sobrevivente, ela é herdeira dos descendentes do falecido, em concorrência com eles, não podendo o quinhão do sobrevivente ser inferior à quarta parte do acervo a ser partilhado. Olha, uma coisa é a mulher, só mulher, mesmo for o lobo, a mulher está só a mulher. Uma coisa é a mulher ser meeira e outra coisa é ela ser herdeira. Qual a diferença? Se esse patrimônio tivesse adquirido todo na convivência da união estável, a meeira seria a metade e não pagaria imposto de transmissão causa morte, porque ela não morreu, pagar só sobre a metade. É a diferença essa. Então ela, na condição de herdeira, ela também paga o ITCD causa mortes. Aí vamos, o que acontece? O cara deixou 2 filhos no primeiro casamento, deixou um filho com ela e mais ela. Então a herança é de 4 herdeiros. 4 herdeiros. Por quê? Porque se tem 4 apartamentos e 4 herdeiros, ela é herdeira da quarta parte. Eu estou dizendo 4 imóveis, não sei se é 4 apartamentos. Ela é herdeira da quarta parte. E a quarta parte são 25%. Vamos admitir que o cara tivesse deixado 3 filhos com outra mulher e tivesse mais 3 com ela. Ela seria herdeira de 25% do bolo e os outros filhos dividiriam 75% por eles. Porque ela, na condição de herdeira, não pode o quinhão dela ser menor do que 25%, que é a quarta parte do bolo hereditário. Então, acho que está bem explicado. Essa mulherzinha, o que ela deve fazer? Permanecer no imóvel, requerer o inventário. Inventário por quê? Olha, o seguinte, o inventário, quando tem menor, tem que ser inventado, não pode ser arrolamento. Ela começa a partir do artigo 1610 seguindo do Código Civil. Aí tem muitos artigos e tudo, para fazer avaliação, pagar imposto de admissão, partilha judicial, entendeu? Não pode haver nem consenso, não se sabe nem se a outra mulher é representante ou procurador dos filhos, se os filhos tem o menor dela e tem o menor da outra mulher, e tem o menor dela, não sabe que tem 16 anos, tudo tem que se ver na hora. Porque para otorgar a procuração, se tem menos de 16 anos, o menor fulano e tal, então representado pela mãe fulano e tal ou pelo pai. Porque ele é relativamente capaz. Quando, aliás, é absolutamente incapaz, é o chamado menor impúbere. Ele é absolutamente incapaz de 16 anos para baixo. 16 a 18 ele é assistido, ele tem que assinar a procuração com a mãe, porque ele é menor púbere. Depois de 18 anos, o artigo 5º do Código Civil diz que a pessoa já assumiu a sua maioridade. Bom, então ela requer, vamos discutir, fazer a revisão, só que ela tem direito de morar num apartamento ou casa, entendeu? É um direito do sobrevivente que seja cônjuge ou companheiro e liquida tudo. Agora, para terminar, eu vou desabafar aqui uma coisa. Já dei a aulinha, viu, pessoal? O direito é só esse. Não adianta. Eu tenho um caso aqui que é interessante, vou dizer para vocês. Depois é a aulinha que eu vou dizer aqui. Me lembrei. O cara é filho único de um grande empresário que morreu a tempo. A mãe dele é doente mental, diz ele que está para morrer. E ela, quando casou com o pai desse cidadão, que ele ainda não tinha casado, era pai solteiro, ela tinha filhos com outro homem. O acervo patrimonial está todo no nome do falecido pai. Ora, aí a pergunta é essa. Ele entende que é herdeiro universal. Eu entendo diferente. Por que eu entendo diferente? Porque, olhe bem, a mãe dele
não tem participação do bolo, porque quando ela casou, o bolo já tinha. Mas isso se fosse em vida. E se ele me procurar, ele uma vez falou que ia falar comigo. Aí o que acontece? A mãe dele é herdeira do pai dele, que ela é consobrevivente, artigo 1832 do Código Civil. E se ela morrer, ela chama os filhos dela com outro homem para o bolo dos bens do pai dele. Por quê? Porque ela sendo herdeira, ela já recebeu a herança. E o que é receber a herança? Você está dizendo, não, eu recebi a herança porque foi feito formal de partida, não tem isso não. O artigo 1784 do Código Civil, ele diz lá, aberta a sucessão. O que é aberta a sucessão? Ou seja, com a morte de alguém, vírgula, os bens passam a ser de posse e domínio dos herdeiros e legatários. Ora, então na hora que morre um, todos os que são herdeiros do cara já são proprietários dos imóveis e possuidores. O artigo 1791 do Código Civil, ele trata que a herança é um todo indivisível e qualquer dos herdeiros pode defender a posse universal, a posse integral do bolo. Por exemplo, se o inventariante não quer entrar com ação com alguém que está ocupando devidamente o imóvel, porque o cara é amigo dele, não quer animosidade, eu sou herdeiro, independentemente de ser inventariante, eu posso propor uma ação contra aquele cara para defender a posse universal dos bens da herança. Então, quer dizer, então, abrir a sucessão significa morrer. Então, nesse momento de morte, é que se transfere toda a posse e o domínio dos bens. Essa verdade é tamanha que dentro do direito do nascituro, do artigo 2º do Código Civil, eu gosto muito de direito, é bonito, né? Se uma mulher ficou grávida de um cara, por exemplo, que morreu, deixou ela num apartamento e tudo, e deixou irmãos herdeiros, primeiro, não pode botar a mulher para fora do imóvel. Segundo, vamos ver quem é o herdeiro. Se forem só irmãos, vai ser herdeiro aquele que está no ventre da mulher, que basta ele sair do ventre com vida, com a duração mínima possível. Se o médico provar que ele nasceu vivo, ele recebe a herança do pai e transmite para a mãe, ela passa a ser a dona do imóvel. Se houver herdeiros, filhos ou pais do falecido, aí o garoto que nascer, ele entra como um dos herdeiros do imóvel, entendeu? Isto sem se falar da existência de uma sociedade de união estável entre o pai dele, que morreu, e a mãe dele, porque aí entram como herdeiros ele e a mãe. E se tiver só irmãos, ele é herdeiro com a genitora, se houver união estável, o herdeiro universal, ou seja, o herdeiro sozinho, se ela não mantiver união estável com fulano e tal. Então, resumo só isso. Mas eu queria dizer para você o seguinte: hoje nós estamos com um sistema de rádio e televisão muito avacalhado. Tudo com medo. É com medo, eu tenho medo. Medo de ser preso, medo de ter minhas contas bloqueadas. Sabe por quê? Olha, a Jovem Pan está acabada. Acabada. A televisão Jovem Pan tem um pedante chamado Thiago Pagnato. Esse rapaz, ele quer ensinar direito a todo mundo aqui da cadeia, vai deixa de ter pena. Aí, eu até que eu gostava do 3 em 1, mas tem o tal de Fábio Pitelli, que é um vagabundo. Esse cara não tem vergonha. Todo mundo está vendo a decrescência do governo brasileiro, a imoralidade, as manobras imorais, desmoralizando o povo brasileiro, que não aceita um governo antidemocrático. Não aceita. E mais, o cara quer fazer a pobreza de todos para poder mandar
Nesse instante eu estava ouvindo aquela música que eu disse ontem, em Cuba, 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 parou na contramão, vai despencar no paredão. Foi quando Fidel Castro botou o paredão para matar quem fosse contra a Revolução Cubana. Prestem minha atenção. Aí, esse Paulo Farias, Paulo Farias, né? Depois da chacoca, da porcaria, da besteira que começava no Morning Show, linha de frente, depois prós e contras que aqui e lá, quando vai o senador Girão e gente democrata, gente bandeira verde e amarela falar, até que tolera, mas não vale mais nada. Zé Maria Trindade mudou de cara, é um banana da televisão e do rádio. Esse Alexandre Garcia faz pena as besteiras que ele diz. Esse Paulo faz assim, foi expedido, mandado não sei de que, sei mais, para a investigação complementar dos atos antidemocráticos, o golpe dado pelos bolsonaristas no dia 8 de janeiro. Como é que um bandido, um vagabundo de uma emissora que se diz séria, diz um troço desse? Porque ele não pode dizer que o fulano, todo mundo sabe que estava ali, era um bocado de infiltrados, um bocado de comunistas. Por que não manda investigar se terrorismo é crime prescritível? Por que não manda investigar quando no governo do PT houve invasão da Câmara Federal, quebraram tudo, quebraram o próprio Supremo e ninguém fez nada? Quer dizer, só porque nós tivemos um presidente que resgatou a nossa pátria verde e amarela, a família brasileira. Vocês veem a esculhambação. Enquanto lá em Rondônia fizeram uma lei para proibir a linguagem neutra, aí o Supremo já derrubou. Não pode. E só quem pode é o Ministério da Educação, é do governo federal. A Dilma, agora não é mais Dilma não, entendeu? Ela vai ser ministres, pronto. É uma vergonha que se vê no Brasil, porque ontem estava vendo que 100 e tantas pessoas fizeram tratamento sexual, tem lá o nome do bocado de coisa para mudança de sexo e aplicação de testosterona, hormônio, e dentre as crianças de tantos anos, adolescentes de tantos anos. Quer dizer, o Brasil deságua para esculhambar a família. Não sou contra o homossexual, nem travesti, nem sapatão, cada um no seu lugar. Agora, que nasça e cresça como sapatão, não aprenda na escola, não aprenda esses canalhas que copiam a cartilha do Paulo Freire e desmoralizam até o Monteiro Lobato, a turma da Mônica, a dignidade, a ingenuidade da criança. É uma vergonha, sem desculpa dizer isso, porque, inclusive, eu vi um cara dizendo, o ladrão chegou, avançou meu celular, perdeu, mané. Pensa aí. E sabe quem é? Ele disse lá o nome, fulano de tal. Quer dizer, que Brasil é esse? Que enquanto nós temos o povo lá nos Estados Unidos, na Europa, batendo palmas para o Brasil democrata, verde e amarelo, quando o cidadão vai lá falar, vai levar aquele couro, duvido que ele consiga andar no Brasil, comer um pastel numa esquina, como o Bolsonaro come. Então o homem que é democrata, ele está no meio do povo. E o canalha, ele não pode estar no meio do povo, porque ele é execrado, quanto mais que é um cara que passou, foi absolvido em 26 processos criminais, mentiroso, sem vergonha. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu zap é 85 83 999 453883. Olha, canal Cidadania Leandro Lopes. Aqui, Facebook, ali, YouTube e mais adiante o Instagram. Obrigado, bom dia e até amanhã.